que a gente vai ficar todo mundo mesmerizado, né, por causa dessas tecnologias, e na realidade eu acho que a gente vai passar para um outro patamar de entendimento, porque quando você pergunta, o que é um bom detetive? O que sabe perguntar, o que é um bom professor? O que é um bom pesquisador? O que é um bom pai? O que é um bom qualquer coisa? Você pergunta para entender e depois você agir. Então eu acho que isso vai fazer com que todos nós nos forcemos a perguntar, e a pergunta, mais do que qualquer coisa que a gente já fez na vida, né? A gente aprendeu a responder, etc., ela ilumina, porque ela abre possibilidades, ela faz você realmente processar o que eu quero. Né? É uma coisa que a gente fica falando o tempo todo, o que você quer? Por que você está no mundo? Porque a gente tem que fazer isso o tempo todo. Então, eu acho que isso vai forçar todos nós a ir para um patamar. A tecnologia vem, ela leva a gente para um patamar mais elevado, mais sofisticado de atuação, porque senão a gente não consegue utilizar a tecnologia que está melhor do que a gente em algumas coisas. Né? Com certeza haverá mudanças na área de dublagem que a gente estava falando, e aí esses artistas vão ter que se adaptar. Inclusive, acho que a gente vai chamar alguém para falar sobre isso também, do ponto de vista do dublador, mas só para encerrar essa parte, porque eu sei que eles não querem a proibição, eles querem a regulamentação. Por exemplo, a parte de sincronização labial, eles acham super válida, super ok. Mas a minha pergunta para você é, como especialista, como você enxerga o mercado da dublagem brasileira? Ou no geral? Então, eu tenho muito pouca informação para falar, mas eu acredito que a dublagem em si, ela tem... Vou dar só um exemplo, tá? Eu precisava fazer uma vinheta outro dia. E antigamente eu precisava contratar alguém, não é dublagem, mas é... Só que você tem trocentas vozes sensacionais de IA que você pode utilizar e colocar ali. Então, de novo, no mercado de dublagem, a menos que você tenha algo diferencial que a IA não faz, você tem uma marca, vou dar um exemplo comigo. Eu tenho um nome, já tenho, sei lá, 8 livros no mercado. Talvez, por causa disso, eu consiga vender meu próximo livro ou meu outro livro que a pessoa quer ver aquilo que eu estou pensando. Agora, imagina que eu estou entrando no mercado hoje. Imagina que você tenha pessoas brilhantes entrando no mercado hoje. Como é que ela compete com o volume gigantesco de livros que a IA está criando? Eu não sei. A resposta para isso eu não sei. Eu imagino que você tenha que ir para um grau de outra... ou, eventualmente, a sua atividade vai desaparecer mesmo. Vou dar um exemplo. Há uns anos atrás, eu fui visitar uma catedral em Barcelona que a gente fez aqueles tours históricos, né? E aí, quando a gente chegou lá em cima, nos sinos, eu sou apaixonada por sino, né? Adoro ver. Aí, quando chegou lá em cima, tinha uma plaquinha, 1929, com o nome de um cara que foi o último tocador de sino daquela igreja, né? Então, imagina, gente, o trabalho de tocar sino é difícil. Você tem que subir até o último, as igrejas são altas, até lá em cima, às vezes o acesso para o sino é bem difícil, né? Se pendurar, tocar, sei lá, quantas vezes por dia. E aí, de repente, uma campainha apertada por algum lugar toca aquele sino. Agora, o que acontece? No processo, por isso que eu estou falando que, eventualmente, quando as carroças deixaram de ser meio de transporte, eventualmente chega uma hora que aquela atividade não faz mais sentido. Mas aquela pessoa que deixou de tocar o sino, ela não foi substituída por eletricidade, ela foi substituída por outra pessoa que tocou a campainha em algum outro lugar. Então, tem alguém que está tocando a campainha ali de 10 outros sinos, ou seja, você mudou a profissão. Você continua no mercado de tocar sinos, mas de uma forma diferente. Por isso que, para cada... Eu não sou especialista em todas as profissões. Em cada área, analisa o quanto que você faz que é diferencial, que envolve diferencial humano. E aí eu vou dar uma dica. Ó. Quanto mais difícil for você explicar o que você faz, quanto mais complexo, quanto mais envolver decisão qualificada, etc., mais difícil é ser substituído por IA, a sua atividade. Quanto mais fácil for você explicar para alguém o que você faz, mais fácil uma IA aprender também. Mais fácil ela fazer aquilo por você. Então, começa agora, por isso que a gente está falando tanto de upskilling, reskilling. Que outra habilidade você tem que está associada com aquilo que você faz e que pode ser útil? E, assim, amplia. Você pode usar até a própria IA para te ajudar a que outras profissões podem utilizar essa habilidade que eu tenho para colocar no seu radar. Né? Mas é um momento bastante... É por isso que a gente está vivendo um momento muito, muito, muito delicado, crítico. Porque a gente nunca viu tão rapidamente acontecer esse tipo de impacto e dentro da nossa vida, né? Então, se você pensar, as outras revoluções tecnológicas, elas demoravam, sei lá, 3, 4 décadas para se estabelecer.
Nesse tempo de vida, você já fez toda a sua vida produtiva, já tem uma nova geração entrando. Então, você não sentia durante a sua vida tantas quebras de paradigmas e tantas transformações que você precisa fazer. Agora, provavelmente um garoto que está estudando hoje, o que ele está estudando vai ser completamente diferente amanhã e ele provavelmente vai ter não sei quantas profissões ao longo da vida. Então, você sabendo disso, por um lado, diminui sua responsabilidade de escolher uma profissão, certo? Porque, ok, não preciso fazer isso a minha vida inteira, eu posso experimentar mais coisas, mas, por outro lado, requer uma nova habilidade que é ser mais ágil, menos apegado naquilo que... o que a gente tem que ser apegado não é necessariamente na profissão, mas nas competências que eu tenho, que eu posso contribuir para melhorar o sistema junto com a máquina. Onde que eu faço diferencial nesse processo máquina e eu, né? Então, no caso de dublar, então, para produtos em geral, e aí eu vou dar um outro exemplo para você. Eu faço um videozinho, né, no início da palestra de IA, usando um avatar, uma foto minha que eu faço mesmo bem simplesinho, para as pessoas verem que dá para fazer isso em 2 minutos, tá? Sim. Sem ter que treinar muito nem nada. E aí, a ferramenta que eu uso para isso, na realidade, é uma ferramenta de... eu pus alguns samples de voz minha lá, eu ponho um texto, ela gera o áudio, depois eu pego uma outra ferramenta, pego aquele áudio e ela anima uma fotinho minha, tá? Eu estava fazendo isso para uma palestra que eu ia dar, e aí essa ferramenta falou para mim, agora a gente faz dublagem, você não quer dublar? Algum vídeo seu? Eu falei assim, puxa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dublar. Por quê? Eu dou palestra em português e inglês, né? Dou bastante. Mas eu perco um monte de palestras em espanhol, porque eu não falo espanhol fluente. E isso vale para outros tipos de palestra, né? Aí eu peguei um videozinho que eu tinha feito de chamada para um evento, coloquei. Em 2 minutos ele dublou um vídeo de 1 minuto. Primeiro eu dublei em chinês, depois eu dublei em francês. Meu Deus. Incrível, incrível. E olha que eu peguei a ferramenta que é rapidinha, de 1 minuto. Então não tem sincronia de lábio, não tem várias dessas coisas que já estão disponíveis também. Então eu falo para você, perceba as oportunidades. Eu começo a poder pegar um vídeo, uma palestra que eu gravei e colocar em qualquer língua e pegar qualquer tipo de público no planeta usando as redes sociais. Agora, por outro lado, qualquer pessoa em qualquer lugar também consegue falar português. E isso é uma limitação que a gente, por ter uma língua bem especial, né? Ou seja, uma língua que não é tão falada no mundo, a gente acabava tendo barreiras para as pessoas entrarem aqui. Qualquer palestrante de qualquer lugar do planeta também pode fazer isso e competir com a gente em português. Porque umas problemas e, ao mesmo tempo, vantagens que tem o mercado brasileiro, as pessoas aqui não falam outra língua, né? Elas falam português. A gente é um país continental. Basicamente, as nossas fronteiras com os países latinos ficam muito longe ou muito mais, né, inacessíveis. O resto aqui é mar. Então, a gente fica ilhado no português. O que acontece agora? Qualquer um consegue falar qualquer língua. E o que é mais legal, você consegue traduzir. Tem algumas letras que eu adoro, de outras línguas, né? E que, assim, eu falo, mas o que será que é isso? E dá trabalho de traduzir. Eu ficava esperando anos aí. Outro dia, eu falava, traduz para mim estrofe por estrofe. E colocou para escutar. Tem uma música que eu adoro, que é Non je ne regrette rien, da Edith Piaf. Aí eu falei assim, tem algumas passagens que eu não consegui entender direito, né? Falei, ChatGPT, estrofe por estrofe, coloca aí. Eu faço isso de brincadeira enquanto estou esperando o voo, gente. Eu fico lembrando de... Então, várias das coisas que antes eu tinha como fazer, mas tomava tempo, não estava disponível, papapá, agora está na palma da mão. Então, você começa a não só, né, ter oportunidades de fazer, mas os outros também, muda. Então, o tempo todo eu estou pensando, né? O que está mudando nessa regra? O que a gente está tendo de oportunidades? E o que a gente está tendo de impactos positivos, negativos? Por isso que futurismo, que era uma das áreas do conhecimento ou disciplina sendo desenvolvida desde o século passado, mas ela era, né, muito especializada, específica, agora todo mundo precisa saber. Todo mundo precisa saber traçar cenários, pensar qual o impacto que isso tem na minha vida, quanto que isso pode trazer de oportunidade, o que eu não quero que aconteça. Então, por isso que o futurismo acaba sendo também uma das novas competências, que é muito legal, especialmente para líderes terem, né? Não precisa mais do robozinho da Xuxa. Que veio de 2023. Você já viu esse corte? Não vi, não. É o programa da Xuxa, acho que é 90 e... sei lá, 90 e pouco, 80 e pouco, sei lá. É um cortezinho do programa da Xuxa que entra um robozinho assim.
E ela fala, de onde você veio? Eu vim de 2023. Aí começa a falar, como está 2023? Não há mais guerras. Temos carros voadores. Temos carros voadores e tal, não sei o quê. E fala assim, gente, mas nós estamos em 2023, o mundo tá se comendo vivo aqui. Exatamente. Os robôs, ele não foi muito futurista. Não foi. Eu acho que aquilo lá foi utópico. Que eu gostaria que acontecesse. Utópico, exatamente. O que eu quero que aconteça em 2023? Exatamente. Porque no futurismo, você sempre avalia cenários positivos e negativos. Tudo pode trazer coisas boas e coisas ruins. Então, a vantagem de você ter estudos de futuros é justamente não ficar ingênuo, entendeu? Tipo, não, a inteligência artificial vai servir a gente para sempre. Então, a inteligência artificial vai matar a gente, vai roubar todos os empregos. Quando você começa a usar metodologias, pensar de maneira clara, quando você faz estudos de futuros, você envolve todos os stakeholders, tá? Por exemplo, se a gente fosse falar futuro dos carros, né, para ver, ou futuro da energia, eu precisaria conversar para aplicar metodologia e visão de quem usa carro, de quem fabrica carro, de quem distribui carro, de quem regula o mercado, de todo mundo. Aí você pega todas as visões, todas as facetas, a gente consegue ver, bom, com isso, quais os cenários positivos que a gente pode ter, quais os negativos. Perceba que isso dá um poder muito grande de você enxergar consequências que vai dar um cenário negativo que você não quer que aconteça, então você para de fazer isso aqui e evita, e possibilidades que você não tinha imaginado, que se você fizer aqui agora, você cria futuros melhores. Então é isso que a gente está fazendo quando a gente fala da questão climática, né? A gente está fazendo o quê? Por que a gente discute tanto e todo mundo fala, precisamos fazer alguma coisa? Porque tem um cenário que é, né, que ele prevê ou ele direciona para uma catástrofe se a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo aqui agora. Ou, às vezes, nem é ação só do humano, né? A Terra, ela é dinâmica, ela o tempo todo está em transformação. Sabendo disso, o que a gente pode fazer, eventualmente, para mitigar determinados tipos de impactos que podem afetar a nossa vida no planeta. Então, basicamente, o futurismo te prepara. E a coisa mais legal a gente está vivendo um ritmo de mudança hiperacelerado. O que acontece quando acelera o ritmo de mudança? Você não consegue prever futuro. Antigamente era fácil você prever o que ia acontecer em 30 anos. Agora não. Então, a gente não prevê futuro, a gente analisa cenários. Sim. Quando você faz isso,